Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam bem-vindos ao podcast Uma Leitora no Cinema. Eu me chamo Gisele Santos e eu venho sempre trazer semanalmente ou quando eu consigo vir, todas as minhas dicas e minhas impressões e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, seu agregador de áudio favorito, também pelo YouTube. E eu agradeço a todos que têm nos acompanhado desde o início dos nossos episódios. A presença de vocês é muito bacana, é muito importante tê-los por aqui com a gente. E eu convido que vocês continuem com a gente nessa 7ª temporada que inicia-se agora e que vocês também compartilhem tanto os nossos episódios quanto também os nossos episódios pelo YouTube, Nós também temos alguns dos nossos episódios pelo YouTube. Isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, então continue com a gente. Nessa 7ª temporada a gente tem outras coisas bacanas chegando por aqui. Lembrando que a gente já vai ter um pouco menos, de episódios nessa temporada. Até mais porque nós temos poucas coisas para acompanhar de agora até o final do ano, com o adiamento de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Era a coisa que a gente ia cobrir, mas ficou para o ano que vem. Então, no ano que vem, se tudo der certo, nós vamos fazer a cobertura da série, o que faríamos neste ano. Então, provavelmente nessa temporada vai vir os blocos, volume 1, volume 2 de The Sandman, que já vai ser agora no mês que vem, em julho, e agora em junho, mais ou menos ali quase no fim de junho, nós veremos então a 3ª temporada ou a 3ª parte de Round 6 ou Squid Game, que seria o nome em inglês. Em breve a gente vai estar falando sobre elas aqui no canal. Mas vamos ao que interessa. E vamos aos episódios da vez, às séries e filmes da vez. Tem um filme antigo muito bom que a gente vai comentar sobre ele aqui hoje. Mas nós vamos começar o nosso episódio com uma série de comédia que deu o que falar este ano, disponível no streaming da Apple TV, que é um streaming excelente, tem muita coisa bacana no catálogo. E não tem como não falar dessa série, que é aí uma das séries de crítica aí, que é o que muito tem acontecido. E esse humor ácido dessa série é algo que me deixa muito interessada, intrigada e muito contente de poder acompanhar. Que é meio que quase os bastidores aí da indústria do entretenimento. Se você acompanha aí diversos canais aí que falam muito sobre o que tem ali por trás dos filmes e das séries que a gente curte bastante, você já deve estar ciente de muitas dessas pérolas que essa série solta. Mas senão você vai ficar meio perdido, mas nem tanto, porque é muito divertido de acompanhar. Então vamos falar de O Estúdio, e que finalizou a sua 1ª temporada recentemente, vai ter uma 2ª temporada, eu acredito que sim, parece que sim, e nós vamos então dar essa sinopse inicial do que seria essa série, que é sensacional. Eu já vou dizer de antemão que eu gostei bastante da série. A proposta que ela faz é uma proposta bem bacana, bem interessante mesmo, e vale muito a pena, essa é a minha opinião, de você acompanhar. Então vamos à sinopse? A sinopse seria o estúdio, Continental, e a gente tem um recém-nomeado chefe desse estúdio, que é o Matt, tem-se essa questão de que muitas estrelas têm gostado de trabalhar ali com eles. E o que acontece? Essas estrelas, por ser ali um local que dá para negociar, dá para fazer umas coisas bem interessantes e tal, e os projetos também são projetos bacanas para eles,
Você pensa, nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a mesma agenda. E você pensa, os egos inflamados e tudo mais. Olha o jogo de cintura que o Matt e a sua equipe precisam ali desenvolver junto a essas estrelas, as produções que essas estrelas vão participar. E não é só isso, porque se fosse só isso, tava lindo e maravilhoso, mas não. Aqui nós temos muita coisa que rola mais por debaixo deste tapete, sabe? Então nós vemos diretores, nós vemos os atores, nós vemos também situações ali que esse desenvolver de projetos que envolve, que quando você pensa no como que uma série é montada, como uma série é arquitetada, aí você já viu que aqui o que mais vai ter é confusão para ser resolvida. E, gente, tem umas partes aqui que você dá gargalhada assim. É igual eu falei no início, você pega muitas pérolas se você tem um pequeno conhecimento dessa indústria do entretenimento. Eu gosto muito de seguir tanto o pessoal do Omelete quanto o pessoal do Falando de Nada. E, assim, sempre que eu posso, eu acompanho e a gente vai vendo nessas informações, a gente fica muito bem informado. Aliás, são canais que eu sempre recomendo para vocês e que acontece? Eles têm informação de muita qualidade, então vale a pena você conhecer um pouco da indústria, até mesmo para você entender, mas o filme tal não se pagou, ou também uma outra coisa que acontece muito na indústria do entretenimento, a série tal foi cancelada, porque a série tal foi cancelada, a série tal estourou orçamento, o filme tal estourou orçamento, o filme X foi considerado blockbuster. Então aí você vai entendendo como funciona com essa série. Mas ela é usada da maneira assim, mais sátira o possível. Ou seja, é como se eles estivessem tirando sarra dessa indústria que eles são, que é essa indústria dos sonhos, né, das fantasias. E, gente, não é aquela série chata, não é aquela série maçante, é aquela série que você vai vendo e você vai se divertindo, você vai se deliciando, você vai se envolvendo, sabe, nesse projeto todo. E é muito engraçado. E tem umas situações aqui que você olha e fala assim, gente, que é isso? Porque realmente a indústria do entretenimento, ela é uma indústria, ela tem tantos prós e contras, que se você for pensar, ver tantos documentários que tem por aí falando disso, você nunca ia querer fazer parte desse processo, você nunca ia querer ver um filme, você nunca ia querer ver uma série, porque no mesmo tempo que tem pessoas muito competentes, pessoas que são de uma índole super bacana, que estão super divertidas, que são pessoas, muitas ali, até difíceis de engolir. Tem pessoas que são muito críticas, muito céticas, muito detalhistas ali nos mínimos detalhes, sabe? Como também tem pessoas que são asquerosas, que fazem coisas abomináveis, que só de você saber que a pessoa faz aquilo, você cai para trás. Mas nesse caso não é bem isso que acontece. Acontecem sim situações completamente hilárias e que você dá gargalhadas assim aos montes. E quando vai acabando os episódios, você fica assim, me dê mais, eu quero na minha mesa o próximo episódio agora. Você se diverte muito aqui com essa série. E vale muito a pena, tá, a gente acompanhar. Principalmente para você ter uma noção do que são por trás dos filmes. Eu acho uma diversão. Esses making-offs de séries, eu gosto muito de acompanhar making-offs, muito documentário, eu gosto bastante de acompanhar documentários, não só de true crime, mas tem muita coisa assim, dentro da indústria em si, que é bom a gente conhecer, também para a gente saber o que a gente consome, né? Afinal de contas, eu sempre digo isso aqui no canal e eu continuo dizendo que quem tem informação tem poder. Se você
detém a informação, você conhece as novas tecnologias, você conhece tudo que existe no mercado, tudo que está acontecendo na volta da sua casa, do seu bairro. Se você consegue passar conhecimento para as pessoas, reter conhecimento, naturalmente você vai ser uma pessoa bem destacada onde você estiver. Mas só tome cuidado que é que negócio, né? O sucesso também atrai os coleguinhas que ninguém tá querendo saber deles. Mas, tirando esse ressalvo da questão, vale muito a pena a gente acompanhar. E você imagina esses caras que tem sucesso aí e tem os coleguinha que fica colado ali. Sabe quando o tubarão tá atacando? Naquele filme de tubarão, que você tem aqueles peixinhos ali de baixo que fica só pegando a carniça do que sobra? Tem o coleguinha carniça aqui. Nesse mundo também tem o coleguinha carniça. Nem precisa ser famoso, tá vendo? Você tem o coleguinha carniça aqui pra atrair, né? Pra tentar pegar um pouquinho do seu sucesso. Corra desse tipo de gente, tá? Mas a gente é isso, tá? A gente gostou bastante da série, vale muito a pena o seu investimento. Não tô lembrando agora quantos episódios são, eu acho. Deixa eu só lembrar. Eu não lembro quantos episódios são, mas é sensacional de acompanhar. Vale cada tempo, assim, mas cada tempo mesmo. Eu tô tentando pesquisar rapidinho aqui. São 10 episódios, tá? Vale a pena de montão essa experiência. Mas vamos como uma segunda indicação de série documental, série que fala de casos reais, de coisas que aconteceram, de coisas que acontecem, que você olha e fala assim, gente, o que tá acontecendo nesse mundo? Quanto tempo eu dormi? O que tá rolando? O que tá pegando? É um caso que ele já é, assim, de certa forma, um caso um pouco mais antigo, ali da década de 80, mas é um caso que tem situações que até hoje estão insolucionadas, tá? É uma indicação da maravilhosa Joyce Rodrigues, do Ler Até Amanhecer. Eu vi essa série no programa dela, depois eu entrei na Netflix, ela está disponível na Netflix, e é uma série de um caso que, assim, se você estiver acostumado a ver esses casos documentais, ou de true crime, ou de casos em que você vê as pistas e as informações e tenta encaixar as peças ali, você meio que vai sacar algumas coisas aqui que estavam ali na cara do povo desde o início e ninguém viu, sabe? Eu, pelo menos, fiquei nessa situação aqui. Mas, então, nós vamos falar dos crimes envolvendo o Tilenol, que é o com Tilenol, que aconteceram na década de 80 na região metropolitana de Chicago. É um caso que envolveu algumas mortes envolvendo o remédio Tilenol, mas a edição do Extra Forte, onde algumas das cápsulas elas estavam contaminadas, elas foram adulteradas com cianeto de potássio. Um negócio que na mão, se você pegar na mão, faz um estrago na sua vida. Isso se você conseguir sobreviver, dependendo da dosagem ali que sua mão pegar. E assim, é um caso muito complexo, porque de início, quando a gente vai acompanhando o caso ali, já estou contando desde já a sinopse, tá? Foram num total de 7 vítimas, tá? Que você tá ali na sua casa e tal, se sentindo indisposição, né? Você tá meio gripado, ou, por exemplo, eu tô aqui fungando. Ou, por exemplo, uma dor de cabeça. Só que não se sabe exatamente aonde exatamente isso tudo começou. O que se tem por base é o seguinte.
tem ali uma pessoa que acabou ingerindo Tilenol. Ele acabou passando mal e tal, e já foi para o hospital e acabou vindo a óbito. E no velório desta pessoa, ali na casa e tal, tinha ali umas cápsulas desse mesmo Tilenol extra forte. Aí parece que a irmã do cara que faleceu, o esposo dela, ele estava meio sentindo não muito bem, tomou o remédio e ela também tomou o remédio. E imediatamente o cara já começou a passar mal ali, já chamou a ambulância. Aí o pessoal falou assim, olha, é o mesmo sintoma do cara que faleceu, é na mesma casa do cara que faleceu. E ele também veio a óbito. E daqui a um pouquinho, na chegada ali da equipe médica, né, para poder ver o que estava acontecendo, a irmã do cara que morreu também passou mal e passou um pouquinho, ela veio a óbito também. Então eles começaram a achar estranha aquela ligação, né, aquelas pessoas, e não muito longe dali, outras pessoas tiveram os mesmos sintomas, e é uma morte muito súbita, muito imediata ali. Não dava nem para fazer muita coisa, porque o cianeto de potássio, ele atua muito rápido ali nas vias e costuma ser morte instantânea. Então, aquelas cenas, por exemplo, que você vê nesses filmes de tipo de espionagem, que aquela pessoa tá com aquela... quando um espião tá para ser pego, que ele coloca aquela cápsula na boca e de repente ele espuma a boca e tudo mais, é cianeto de potássio aquilo ali, tá? Que ele tá ingerindo exatamente para ele não falar informações. Então, é como se fosse assim, uma coisa parecida. Aí tem um outro senhor ali, que a gente vai conhecendo ali durante a história, que teve uma questão, acho que da esposa dele, que trabalhou numa empresa, e ele, na época que estava sendo investigados todos esses crimes, esse cara mandou uma carta dizendo que ele era o causador daquilo ali, e que ele estava pedindo um dinheiro para ser depositado numa certa conta, e a polícia vai começar a investigar, vai descobrir umas histórias muito escabrosas, que aí você vai pensando, aí você vai vendo as outras coisas que vão acontecendo, e a empresa em questão é a Johnson & Johnson, que se viu como vítima ali da situação, né, que esse cara está tentando ferrar eles. Mas o que acontece? Existem pontas aqui dentro desse caso que te deixam muito confusa, porque quando as cápsulas, né, foram todas recolhidas e tudo mais, aí teve as cápsulas que foram destruídas e tal, trocou-se a tarja ali do material, trocou-se algumas coisas do material e tal, mas só que tinham coisas que deveriam ter sido feitas e que não foram. E teve um outro caso também de um policial que viu umas cápsulas ali no chão do estacionamento, o cara não sabia o que era, entrou em contato, o cara começou a passar mal. E, gente, mas é uma coisa que, assim, existem coisas assim que são inimagináveis, que quando você vê, você fica assim, não é possível que esse povo não pensou nisso antes. Mas só que são coisas que, honestamente falando, se você pegar assim, a sua rotina diária, as coisas que são a sua rotina, e olha que a gente está falando da década de 80, as coisas ali já estavam começando a acelerar de alguns pontos. E aí quando você vai pensar bem, você fica assim, gente, qualquer um poderia ter passado batido. Então, tanto que é tão curioso, porque não se sabe quando isso tudo realmente começou a acontecer, né? Então, assim, é aquele negócio, dá um BO lá e tira a cápsula e volta a cápsula e queima a cápsula e que trem todo.
Então, no final de toda a fritada ali dos ovos, tem gente ainda investigando para descobrir de onde realmente partiu essa situação. A Johnson ainda se defende, dizendo que o processo é um processo seguro, que não teve contaminação na fábrica, mas assim tem-se ainda alguns questionamentos que ainda não foram resolvidos e que tem-se ainda muito para tentar identificar. Até então o caso, entre aspas, está solucionado, mas o que acontece? Pode ter outros detalhes que podem ser levantados ainda, e por que não levantá-los, né? Se for algo que vai... Desculpa, acabou saindo aqui a tosse. Se for algo que pode ajudar essas outras pessoas e a própria empresa mesmo, né? De ver alguma coisa que precisa ali ser feita. A gente, né? Se você viu o documentário, você sabe exatamente do que eu estou falando. E tem coisas que precisam ser mudadas, tem coisas que precisam ser solucionadas, então que se solucione e que a empresa então tenha sim o seu benefício e que, né, que continue ainda no mercado e que as vítimas possam ter ali o seu direito adquirido sim feito. Mas a gente pensa que outro ponto, a Johnson não é uma empresa pequena, ela é uma empresa grande e o Tilenol, ele é um grande produto dessa empresa. Não estou dizendo que você também vai pegar seu Tilenol e vai jogar fora, né? Mas assim, eu não lembro se aqui no Brasil tem algum caso desse tipo, né? Dessa natureza. Esse caso aconteceu na região de Chicago. No documentário, parece que não teve muitos casos assim, mas pelo menos não parece ter, né? Até então, foi da década de 80. A princípio, não teve mais nenhum outro caso, né? Mas assim, né, por que não olhar e checar se tá tudo certinho mesmo, né? Até então, não tem mais nada, mas o que acontece? Se precisar investigar, então investiga mesmo e resolve tudo e fica tudo certinho e não dá BO para mais ninguém. Mas é confuso, tá? O caso não é tão simples também de se resolver, não, porque quando se envolve o sucesso de um produto, como é o Tylenol nos Estados Unidos, tanto que lá nos Estados Unidos tem medicamento que você compra em qualquer lugar. Aqui no Brasil mesmo teve uma questão de que se o supermercado podia ou não ter esse tipo de medicamento. Eu particularmente não concordo, eu acho que medicamento, o lugar dele é na farmácia mesmo, porque ali tem pessoas que podem te orientar melhor. Não vai comprar assistência no supermercado, não, pelo amor de Deus, tá? Me ajuda aí. E lá não, lá você vê assim, vários locais e que eu não concordo, mas né, cada país trabalha dessa maneira. Mas o documentário, achei ele interessante, tá? Que tem ali, né, o pessoal que trabalhou no caso, né? Tem ali os parentes das vítimas que ficaram bastante alarmados com tudo que aconteceu. A gente vê ali investigadores e tal. Como todo documentário, né, se põe a dar informações. A princípio, ele dá essa questão como um caso resolvido, mas parece que tem umas pontas soltas e eu não acho que é por culpa do documentário, é mesmo das próprias informações que acabam indo e vindo, né? Mas, na minha opinião, é um documentário interessante de se ver, não acho o almo do Arruda, mas assim, pra gente pensar melhor, sabe? Na qualidade da nossa informação. Você vai comprar remédio em qualquer lugar? Não, compra na farmácia mesmo, ali na rede mais confiável, uma pessoa confiável. Checa também ali a parte de contraindicações, que ninguém vê contraindicação, todo mundo só vê lá, a posologia serve para quê? Tantas vezes você vai tomar, de X assim, assim, assado. Eu mesma sou a pessoa que compra remédio e não olha isso, né? Mas tá. E aí, mas
Contraindicações. O fulano sentiu mal, sei o que, titi. Mas né, você leu a contraindicação? Tá certa ali, a bula e tal? Eu não vi. Falei, mas tem que ver. E a gente também tem essa mania no Brasil mesmo, principalmente. Não tô com uma dor de cabeça. Toma esse remedinho aqui, ó. Eu tomei, foi bom pra mim. Nem sempre o que é bom pra você é bom pro outro, tá? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Mas eu também tenho essa mania. Então, assim, a gente tem que se policiar também nesse ponto, né? Também cair no conto de todo mundo aí, né? Porque não se já viu, né? E lasca tudo. E aí fica assim a dúvida. Esse Tilenol que está contaminado, ele veio só da farmácia, ele veio do hospital, ele veio de onde, né? E como ele foi contaminado? Então, tem essas arestazinhas, sabe? Que ficaram aí sem solução. Mas, assim, é uma série interessante pra gente botar a cabecinha assim, pra pensar no que a gente tá fazendo com a gente mesmo, tá? Mas, assim, duas ótimas séries, né? Pra gente poder comentar aqui essa semana. Diga nos comentários se você já viu alguma delas, se você vai ver. São duas séries excelentes. Uma minissérie, outra série que já vai ter segunda temporada. O estúdio da Apple TV e os assassinatos do Tilenol, disponível na Netflix. Vale a pena todas as duas, depende também do tipo de série que você gosta de assistir, vai que você gosta de assistir, enfim. Essas são as nossas duas indicações da semana. Agora, a gente vai falar de 2 filmes. Eu vou dizer que desses 2 filmes, gostei de ambos, tá? Um deles é um filme que eu já havia visto, já tem um tempinho. E recentemente eu tinha visto o canal Piuí falar sobre ele e eu gosto demais desse filme. É um filme que, sinceramente, você precisa pensar para poder trabalhar ele na sua cabeça, porque ele tem uns plot twists muito interessantes. Então nós vamos começar por ele, que eu acho que ele é um filme muito interessante. Você vai ver o filme, você vai falar assim, eu acho que é isso que está acontecendo. Aí o filme vai lá e te dá aquele tombo. É mais ou menos isso que acontece aqui. Então nós vamos falar de A Ilha do Medo, com atuações maravilhosas aí do Leonardo DiCaprio e do Mark Ruffalo. Nossa, pensa no filme bom, é esse aqui. A princípio, ele está disponível na Mercado Livre Play, tá? Você instala o Mercado Livre, o aplicativo do Mercado Livre, e dentro do Mercado Livre tem uma partezinha, uma seçãozinha de Mercado Livre Play. Mas é um filme que você encontra pelo YouTube, você encontra, acho que para alugar no Prime Video, também no Google. Tem ali, por exemplo, no seu celular, tem o Google, uma parte que você aluga filme, você compra livro. Então não é um filme ainda tão difícil de achar não, tá? Você consegue ver o filme, é um filmaço mesmo, na minha opinião. Mas é um filme que, eu vou te falar, você tem que pensar, olhar os detalhes que tem nele, porque senão você vai vacilar real nesse esquema aqui. Então é um filme que ele se passa na década de 50 e tem a seguinte situação. Tem ali uma pessoa que cometeu um crime, né? Tem um criminoso ali, criminosa que cometeu um crime. E essa pessoa lá foge de uma ilha ali. Só que, o que acontece? Tem um quarto ali de uma área psiquiátrica e essa pessoa tem um mistério envolvendo esse quarto, sabe? Quem que é a pessoa que está neste quarto? E essa fuga tem a ver com essa pessoa que está nesse quarto, nessa ala psiquiátrica, nesse hospital.
e essa pessoa fugiu de um lugar que você fica assim, mas como que essa pessoa fugiu daqui? Você fica naquela, né? Aí você fica boiando no início ali do filme. Mas tem uma dupla de detetives, que é o Ted e o Chuck. Aí eles vão para essa ilha, para essa prisão, para tentar entender como que essa pessoa fugiu dessa ilha, né, desse lugar aí, que você olha e você fala assim, tipo Alcatraz, você já ouviu falar na ilha de Alcatraz, naquela prisão de Alcatraz, que não é mais uma prisão? Hoje é um lugar que você pode visitar, mas eu não gosto desse tipo de turismo, tá? E aí o que acontece? Eles vão para essa ilha para tentar investigar tudo o que aconteceu. Mas o Ted, ele tem uns detalhes ali muito complexos. Por quê? Tem uma história que envolve a morte da ex-mulher dele. Os filhos dele também parece que morreram também. Num incidente que, nossa, mas é um negócio de partir o coração. E aí, quando ele chega nessa ilha, ele tem umas visões também. Então, você fica se perguntando o que está acontecendo, sabe? E no andar da carruagem, você vai descobrindo mais informações sobre o Ted, sobre essa ilha, sobre o tal prisioneiro desse quarto psiquiátrico. Gente, mas é um negócio assim de explodir cabeças. Se você gosta desse tipo de filme, que é um filme que você tenta decifrar, identificar o que está acontecendo, observando bem as informações, as pistas que o filme já vai te dando, é algo assim que você fica embasbacado de ver. Claro que ele não é um filme tão velho assim não, tá? Tô falando de um filme, se não me engano, ele é de 2010. Isso mesmo, ele é de 2010, tá? Mas é um filme assim que ele lembra muito, tô falando da questão dos plot twist, de A Origem, de Seven. Então, assim, se você nunca viu esses filmes, ou você tem esse preconceito de que o filme antes de 2020 não é bom, ou que, por exemplo, filme dos anos 2000 não são filmes tão interessantes, eu acho que você deve perder seu medo. Porque isso aqui é bom demais, tá? Vale a pena demais. Às vezes você vai rever agora, como eu revi, e você também não gostar, tá? Tudo bem, tá tudo certo. Mas eu gostei muito, tá? Eu gostei. Na época eu vi, eu gostei. Ele é baseado num livro, tá? O livro eu não cheguei a ler ainda. O livro eu pretendo ler e quando eu ler, eu quero trazer para vocês as minhas impressões. Não sei dizer se o livro é melhor, se não é. Claro que o livro vai ter detalhes diferentes com relação ao filme, mas eu falo que o filme, ele tem a sua identidade, ele diz já o recado que ele quer dizer e é um barato. Às vezes também você pode não entender nada, você sair desse filme não entender bulhufa do que está dizendo ali, mas olha, não tem como, cara, é um filmaço, vale muito a pena de ver esse filme. E a resenha do Piuí, você vê ela depois de ver o filme, porque eles dão spoilers do que acontece, que eles vão contando a história, né, do que acontece no filme. E às vezes você não entendeu nada da questão, aí eles vão, na narrativa deles, eles acabam esclarecendo algumas coisas para vocês. Não deixem de seguir o Léo e o Miguel, tá? Por isso. Mas vejam as resenhas deles, assim, depois de você ter visto o filme. Se eu não me engano, o Lucas Maia do Refúgio Cult também já falou sobre esse filme. E ele tem a parte com e sem spoiler. É um barato, tá?
vale a pena. E esses dois canais também que são sensacionais. Mas essas então são as minhas impressões e um pouco da história de Ilha do Medo. Filmaço, na minha opinião, tá? Vale a pena cada minuto investido nesse filme aqui. Não é um filme tão longo também não, você nem sente, na verdade, né? Você nem sente esse filme aqui, mas vale muito a pena a experiência. Na nossa segunda indicação, então, de filme da semana, a gente vai falar de um filme disponível na Netflix. É uma dica que eu vi recentemente no Derivado Cast. Se eu não me engano, no último Derivado Cast, a gente viu falar sobre esse filme aqui. Filme disponível na Netflix. Um filme que tá ali no catálogo e eu vou ser sincera com vocês. É um filme que com certeza você não viu ele porque tá lá no catálogo e você não deu muita ideia para ele. Mas é um filme tão interessante, é um filme documental também, uma história documental aqui no nosso canal hoje. E de um filme, ele lançou agora recentemente, né, praticamente no finalzinho do mês de maio, ele lançou, e ele acompanha uma equipe, se não me engano, de 2023, de uma esquadrilha. Sabe, tipo aquelas, tipo Esquadrilha da Fumaça, sabe? Que pra gente é Esquadrilha da Fumaça. Que a gente vê eles ali nas datas comemorativas e fica impressionado. Ah, lá ele faz aquela acrobacia, lá, lili, lulu. Eles chamam isso de, eu vou até pegar aqui a expressão, demonstração aérea, tá? É o termo que é utilizado pela equipe, que na verdade é isso mesmo. E a gente vai acompanhar essa equipe novata entrando para este grupo seleto, mas tem uma avaliação que precisa ser feita, tem ali as demonstrações que precisam ser feitas. E olha, já vou avisar, não é qualquer um que entra nesse negócio aqui não, tá? É os melhores dos melhores, tá? E mesmo assim, tem uns outros pontos aqui que o filme coloca e que eu acho, nossa, assim, é uma coisa que você jamais ia imaginar que isso fosse acontecer. E se você não for muito curioso, tá? Porque às vezes a pessoa que é muito curiosa até sabe disso aqui e eu não sabia de bolhufa de nada disso. Então nós vamos falar de Thunderbirds, a elite aérea, a força aérea da elite dos Estados Unidos. Disponível na Netflix, ele é em formato filme. Então a gente vai falar de uns detalhes aqui com relação a essa equipe que está entrando ali. Então a gente vai acompanhar, me parece que geralmente é assim, eles, né, são selecionados, são caras experientes ali, com grandes condecorações, muito talentosos no que fazem na Força Aérea Americana, mas para entrar nos Thunderbirds é mais complexo o grau para eles poderem entrar. Porque o que acontece? Quando você está na Força Aérea normal, a gente pensa que você tem aquela questão da sobrevivência, né? Você tem que cuidar da sua sobrevivência, da sobrevivência do seu companheiro, porque um único erro, um mínimo erro, pode causar um grande problema. E você tem que cuidar da segurança de outras pessoas, principalmente dos civis. Então, quando você pega uma esquadrilha de demonstração aérea, você tem um desafio outro, totalmente diferente. Porque você tem que olhar a técnica, a perícia. Você tem que desbloquear da sua cabeça essa questão desse detalhe da sobrevivência, porque você não está fazendo uma missão para você derrotar o inimigo. Você entendeu? Você está fazendo uma demonstração de perícia, de técnica, sabe? De acrobacias aéreas, sabe? E naturalmente também tomando cuidado para você
né, num erro estratégico, não acaba matando seu companheiro de um caça, né? E também não causar um acidente e, por exemplo, algum dejeto, destroço de aeronave cair junto ao público, né? Então, tem-se diversos detalhes que acontecem. Além de tudo isso, a gente tem que colocar um outro ponto para ser analisado, que é o próprio estar nesse tipo de situação, como por exemplo, é igual o policial que precisa atirar, o bombeiro tem que apagar o incêndio e subir em altura. Então, assim, são atividades que ela por si só já tem um certo perigo que eles precisam enfrentar também. Então, tem outros detalhes que vão mostrando durante o documentário que são muito interessantes. Tem coisas que você jamais ia imaginar que aconteceria. É claro, quem tem já uma experiência sabe como funciona. Alguns tipos de áreas da ciência também explicam algumas coisas e tal. Então, assim, é muito curioso, é um documentário muito rico de informações. E tem coisas que você nem precisa, assim, de muito detalhe, sabe? Só de você ver, você já imagina, você pensa como deve ser isso, como deve ser aquilo. E é muito interessante. Só, assim, por ser um documentário, se ele fosse em episódio já seria maravilhoso. Imagina ele num formato filme, bem concatenado, bem explicado, com bastante perícia na sua informação a ser dada. E eu acho isso aqui um trabalho maravilhoso. Vale a pena, assim, demais a experiência de ver esse documentário. E às vezes assim acontece muito assim quando a pessoa é criança que vê eles assim no céu, fala: ai mãe, quando eu crescer eu quero entrar nessas quadras da fumaça. E aí você, quando vê esse documentário, você entende a responsabilidade que é tripla. Não é só em estar no céu, não é só em fazer uma boa acrobacia. Existem outros riscos que precisam ser avaliados. E às vezes a gente, com o coração de criança, acaba não pensando nisso, mas que tem. E esses riscos, eles sim, precisam ser todos muito bem avaliados, para que você também possa ser um excelente profissional e, quem sabe, um dia até se fazer parte da Esquadrilha da Fumaça, não é mesmo? Gente, essas são as nossas duas indicações de filme da semana. Gostei de todas as duas. Venho sim recomendar para vocês, porque na minha visão valem muito a pena essas duas atrações. Thunderbirds, a elite da Força Aérea dos Estados Unidos, e também Ilha do Medo. Vale a pena muito essas experiências para vocês. Por último, mas não menos importante aqui na nossa indicação literária da semana, eu nem preciso dizer, né, gente? A Agatha Christie, quando ela vai fazer suas histórias aqui, né, quando ela fazia suas histórias, aliás, ela fazia só história bacana, só coisas assim que você lê numa sentada. E esse aqui é mais um livro muito, muito interessante, tá? Mais um caso do nosso querido Hercule Poirot, não é mesmo? E aqui já é um caso mais assim diferente também. Vamos falar de A Mansão Hollow. Anualmente tem um site oficial da Agatha que, né, os descendentes estão ali sempre perpetuando o trabalho dela. Uma vez que a Agatha ela faleceu, deixa eu só relembrar aqui pela biografia dela, acho que foi 75 que ela faleceu. Não lembro, gente, eu acho que eu não vou conseguir achar isso aqui agora. Mas tá bom. Essa história do Hercule, ela é uma história que a gente vai ver. Deixa eu só olhar aqui. Não vou achar mesmo. Não vou achar mesmo, tá? Mas tá.
Essa história aqui, a gente vai ver a Lady Anketel, acho que é assim que se fala o nome dela. Ela vai convidar o Hercule para um almoço na casa dela ali, numa mansão linda, luxuosa, espetacular. Mas o que acontece? Tem lá os convidados, aquela coisa toda e tal, e de repente a gente vê um cara agonizando na beira da piscina. Você fica assim, mas o que está acontecendo? E parece que tem um dos convidados ali meio que segurando uma arma. E que você fica pensando, deve ser esse cara, né? Que deve ter tirado nele. Que dureza é essa? Assim, quando você vê o caso assim, você vai ver, né? Você fica pensando assim, né? Deve ser esse cara, né? Esse que morreu e tal, enfim. Mas nada é como parece ser, porque o Hercule Poirot ele consegue pegar todas as minúcias ali dos detalhes e poder trazer o que realmente aconteceu. Esse livro ele foi publicado em 1946 aproximadamente. Eu vi ele numa edição da LPM. Eu tinha comentado anteriormente, acabei não concluindo meu raciocínio. A equipe dos descendentes ali da Agatha tem um site oficial e tal. Eles têm uns desafios anuais aí com certos temas e tal. Tem editoras que assumem e elas mesmas escolhem os livros. Tem outras que já vão ali de acordo com os livros que eles indicam. E esse ano, de novo, a LPM, a editora LPM, ela tá dando essas dicas e tal, de cada mês você escolher um livro ali dela, eles escolhem os livros nesse caso, e eu vi a Cat, eu esqueci o canal da Cat, gente, olha pra você ver a situação da pessoa aqui, como é que o cérebro tá bom. E aí a Cat estava dando essa ideia de estar seguindo, a editora começou a mandar os livros para ela e ela começou a ler os livros na sequência que a editora vai mandando para ela. Então eu achei interessante e aos poucos eu estou lendo alguns dos livros da Agatha, que é uma maravilha ler os livros da Agatha Christie. Você lê assim numa sentada assim, e é uma delícia, se é o tipo de livro que você gosta, aliás. Essa edição nem tem 300 páginas, para ser sincera. Edição fina, é uma delícia, tá? E esse é considerado um dos melhores, tá, da Agatha. Eu, honestamente, eu continuo na minha listinha do E Não Sobrou Nenhum / Morte no Nilo, mas tem outros excelentes dela. Esse aqui também eu vou dizer que ele é um dos bons também. Gostei muito também de ter lido O Adversário Secreto. Mas, assim, eu acho uma delícia ver esses livros da Agatha. Não são livros caros, assim, até no Kindle eles não são caros. Às vezes eles aparecem no Kindle Unlimited de graça. Então, assim, é aquela leitura tranquila. Você vai ler ali no final de semana, gostoso, um mistériozinho. Às vezes muito óbvio, às vezes não muito óbvio. Mas você tem que ler ali as minúcias ali e tentar ver se você ou o Hercule Poirot acaba descobrindo primeiro tudo que acontece. Eu sempre caio, que nem um pato nesse esquema aqui. Se bem que teve umas coisas que eu meio que decifrei do livro passado, desse aqui eu errei por pouco, eu dei uma escapadela ali, mas eu achei um barato. De novo, ler esse livro aqui. É um barato ler isso aqui, tá? Vale a pena cada minuto mesmo. E, assim, tem outras edições também, você pode ler na edição que você quiser, pode ler no Kindle, pode comprar o livro. É um barato, tá? Eu gosto demais, é até redundante eu falar isso, mas às vezes você lê um livro que você vai só relaxar, faz muito o nosso dia ficar melhor. Bom, gente, eu não quero me alongar mais, aliás, que eu já alonguei. Finalizamos então o nosso primeiro episódio da nossa 7ª temporada. Quero saber as opiniões de vocês, o que vocês têm lido nesses últimos dias,
Fiquei uma semana aí parada, porque, nossa, minha cabeça tá fritando mesmo, minha cabeça virou uma frigideira, que tanta coisa que eu tenho que fazer e algumas coisas acontecendo aqui também. E tem hora que você tem que dar umas paradas, que senão não dá.